Wesley. Pode falar. Esse aqui. Está no ar, Papo de Subúrbio. Um local onde a cultura e a comunidade se encontram. Vambora. Gente, você que tá chegando aqui agora no Papo de Subúrbio, se liga que nesse mês importantíssimo que a gente passou agora pelo dia 29, pelo Dia Internacional da Dança, a gente trouxe uma pessoa aqui maravilhosa, Ellen Serra, que vai contar sobre um projeto que todo mundo precisa conhecer. Um projeto fundamental que completa 15 anos esse ano, dentro do subúrbio do Rio de Janeiro, dentro da comunidade do Complexo do Alemão, e a gente vai falar muito do Vidansar. Vida dançando, olha só, não esquece isso aí. E o gancho maior para essa história é que no mês de maio, o mês que você está assistindo esse programa, uma das maiores bailarinas negras fundamentais para furar a bolha, né, do nosso racismo estrutural, Mercedes Batista, nasceu, né, basicamente há 100 anos atrás. Então a gente está falando aqui de uma história maravilhosa que envolve dança, que envolve cultura, que envolve ancestralidade corporal, e eu tenho certeza que a Ellen Serra vai trazer isso pra gente, não é não, Ellen? Muito obrigada pelo convite. Vamos brindar, com certeza. Pô, a gente que agradece, cara. Cara, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Nossa, de poder compartilhar e festejar, né? Claro. A festa de debutante do projeto Vidansar, nessa Sim, companhia 15 incrível. anos, 15 olha. anos, rapaz. 15 O tempo passa anos. rápido, né? Quer dizer, Não, em outubro, dia 12 de outubro, né, a gente, no Dia das Crianças, né, que foi quando nasceu a ideia louca, né, de levar balé para dentro da periferia, né? Então, tem muita história aí pra gente poder estar conversando. Ellen, a gente vai chegar com certeza no projeto, não tem como a gente fugir disso, mas vamos tentar entender quem é a Ellen, onde é que ela sai do subúrbio do Rio de Janeiro e como ela conhece a musicalidade. Eu sei que sua trajetória é marcada por violência, por resistência, por ressignificação, e a sua história por si só já é linda e muito importante para que a gente conheça. Mas eu quero entender como é que sai, como é que surge, da onde sai a Ellen. Cara, até é difícil falar, né? Eu normalmente a gente fala sobre o projeto, mas eu falo que o projeto Vidansar, o Complexo Alemão, salvou a minha vida, né? Eu, na infância, passei por um processo de pedofilia, né, que me trouxe muitas dores, né? E com todo esse processo, né, de fragilidade emocional, eu me casei muito jovem, muito adolescente, né? Fui mãe adolescente, né? Passei por meu primeiro casamento, né? Foi um casamento que me trouxe violência doméstica, né? Meu ex-marido tinha um problema psiquiátrico e eu passei por um processo assim de muitas dores, né? Quando eu era muito nova. E isso eu fui tentando curar essas dores, me separei, né? Me separei dele depois de uma tentativa de feminicídio. Nossa. E a minha filha era pequenininha, falou: mãe, por favor, se separa do meu pai. Né? Então, eu tive que ouvir isso da minha filha, né, para me separar, né, conseguir ter essa... que eu falo que é uma atitude de muita coragem, né, porque a mulher, quando é vítima de violência, a gente acaba se calando, né, pela vergonha, pelo medo, e a gente acaba não partilhando, né, acaba levando a violência para dentro de casa e essa violência ela fica, né, a gente é como se fosse meio que escravo da violência, né. Fora a violência também, né, financeira, né? Sim, também. Então, aí a minha filha, né, quando a gente passou por esse processo, e assim, foi um processo muito doloroso, eu consegui me separar, né? Sua filha tinha quantos anos nessa época? Minha filha tinha 5 anos de idade. Caramba. A minha filha mais velha, né? Aí me separei, comecei a procurar ajuda, né? Procurei tratamento, né, com psicóloga, que me ajudou muito, né? Que eu falo hoje, o tratamento, né, da saúde mental é muito importante. Né? Então isso me ajudou muito. E logo depois, um ano depois, eu conheci meu atual esposo lindo que tá aqui. Tá vendo, hein? O amor está no ar, hein? Olha que coisa bonita. É o Wesley, Pô. que me mostrou o amor. E a gente... eu tive mais 2 filhos, né? Tenho 3 filhos maravilhosos, a Bruna, o Bruno e a Helena, né? E são filhos incríveis, uma família maravilhosa, que me deu, né, essa possibilidade de me reerguer, né? Só que quando foi em 2004, meu pai, que era muito meu amigo, era um cara que, assim, era o meu modelo, assim, de
de perseverança, de ajuda ao próximo. Meu pai assim, tinha muito esse engajamento, né, de apoiar causas sociais, de apoiar pessoas. E muitas dessas pessoas eu conheci no enterro dele, né? Ele faleceu, ele ligou pro meu marido, né, dia 11 de dezembro, de manhã cedinho, ligou para ele dizendo que estava com muita dor de cabeça e estava indo para o hospital. E quando eu cheguei no hospital, meu pai já estava na UTI, já com morte cerebral. Então, para mim, foi um choque muito grande. E a perda dele, eu acabei entrando numa depressão profunda, né? Entrei numa depressão profunda, não levantava da cama, era assim, muito difícil para mim, né? Apesar de procurei um médico, mas foi assim muito doloroso. E uma grande amiga minha, que eu já fazia trabalho social, né? Só que eu fazia em orfanatos, e ela me ligou, ela falou: olha, eu vou te levar para um lugar que eu tenho certeza que vai te ajudar. Aí ela me levou para o Complexo do Alemão. E o Complexo Alemão salvou a minha vida. Caraca. Aí ali eu comecei a fazer os trabalhos voluntários em 2005, né? A gente distribuía chocolates, brinquedos, Dia das Crianças, Natal. E a gente foi fazendo esse trabalho pontual, né? Então são 20 anos da tua atuação no Complexo do Alemão. Sim, caramba. sim. E foi, assim, é o local que é onde mora meu coração, né? Onde eu tive a minha vida resgatada. Só que nesses anos, né, nesses 5 anos, né, de 2005 até 2010, eu comecei a perceber que só o trabalho pontual não estava transformando a vida daquelas crianças, né? E eu queria poder retribuir tudo aquilo que eu estava recebendo, todo amor que eu estava recebendo, eu queria retribuir. E eu comecei a pensar, cara, o que eu posso fazer? Conversava com meu marido, falei, cara, eu preciso ajudar, porque a minha ideia inicial era ajudar na parte educacional, né? Eu, como mãe, sempre apoiei muito os meus filhos, né, que a educação transforma. Sim. A educação não transforma somente a área profissional, transforma a vida, transforma a sua forma de pensar, a sua forma de enxergar o mundo. Então eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para que aquelas crianças também tivessem, né, esse suporte educacional. Só que eu falei, cara, se eu chamar as crianças para um reforço, provavelmente eu não vou conseguir, essa tia chata aqui tá me chamando, né, não vou conseguir. Aí, dentro de uma festa infantil na escola do meu filho, eu vi uma professora numa apresentação de balé com a garotada. Aí eu falei, cara, tá aí, a dança, o balé. Aí a louca, foi lá falar com a professora, né? Então, eu posso te fazer um convite? Você consegue ir comigo numa comunidade que eu ajudo muito e tem crianças que são incríveis, inteligentes, maravilhosas, que eu tenho certeza que você vai adorar. Lá eu quero. Onde? Eu falei, no Complexo do Alemão. Aí ela, caraca, então, eu nunca fui e tal. Eu falei, não, mas eu te levo lá. Ela, olha, não vou te prometer, mas vamos fazer um teste. Aí quando eu levei a Michelle, um beijo, Michelle, muito obrigada por tudo. Quando eu levei a Michelle lá, as crianças abraçaram, ela começou a chorar. Aí dali nasceu... A Michelle até hoje participa do projeto, ou ela foi idealizadora no começo com você? Michelle começou, né? Eu comecei o projeto e a Michelle foi a primeira professora do Vi Dançar. Né? E Michelle depois foi para o Mato Grosso, né? Se mudou para o Mato Grosso e continua lá com a missão dela com a dança. E a gente começou com essa professora maravilhosa. Eu vou só fazer uma pergunta no meio desse percurso maravilhoso que você está dividindo com a gente, mas você já tinha tido algum contato com a dança, com o balé especificamente? Rapaz, você falou que viu e teve esse insight de levar, mas você não tinha ainda essa familiaridade com o balé. Eu danço muito mal, cara. Se ela era bailarina, não musical. Olha, não faça na Botafogo passar vergonha. Gente, olha, eu danço igual eu falo. Eu brinco com as meninas, já falo, gente, eu sou aluna do seu Coisinha de Jesus, não é do tempo de vocês não, mas procura na internet que vocês vão saber. Eu confesso que achava que você fazia um espacado aquele, dançasse, né, ficasse na ponta dos pés como ninguém. Eu falei que dançar não sou pra caramba. Nada. Mas aí vem uma curiosidade. Por que você achou naquele momento, vendo aquela manifestação tão importante, significativa no campo do corpo, né? Nosso corpo fala, né? Fala, exato. E como é que você conseguiu enxergar que aquilo ali era algo que fazia sentido, que se conectaria? Até porque existe todo um viés que produziu ao longo da história uma interpretação de que o balé é um elemento da cultura erudita, clássica, que não deve ter acesso à maioria dos grupos populares. O que te fez pensar que aquilo ali funcionaria? Foi exatamente isso. Quando eu assisti aquelas crianças dançando, porque as crianças que eu atendi, elas gostavam muito de dançar, né?
E quando eu vi a apresentação de balé, é dentro de uma escola particular, né? Para alunos que conseguem pagar uma escola, conseguem pagar o balé. E uma cultura erudita como o balé, né, seria uma quebra de paradigmas. Então aquilo para mim foi um grande desafio. Eu falei, cara, é o balé, porque eu sei que tem crianças lá que são muito talentosas e que não têm acesso, né? E o balé, além de ser essa arte cultural da dança tão importante, né, que é uma das primeiras modalidades de dança, né, eruditas que a gente conhece, ele trabalha a questão do corporal, a questão do autocuidado, né? Porque para uma criança fazendo uma coreografia de balé, ela tem que ter postura, ela tem que ter, né, o coque, o autocuidado, né? Então isso para mim foi super importante. Autoestima também, autoestima, né, pra se com certeza, né? Autoestima e trabalhar com essas crianças, né? O diálogo corporal, porque o corpo fala. Então, muitas dessas crianças que a gente atendia na época, né, são crianças vítimas de violência, vítimas daquilo que eu passei de pedofilia, né, crianças que não têm o apoio, o suporte, né, de uma família regular, né? A gente tinha crianças que eram criadas pela avó, crianças criadas por uma irmã mais velha, né, pela tia, a maioria filhas de mãe solo, né, porque dentro de uma comunidade, né, as mães são quem realmente tocam, né, todo aquele processo, né, da criança, da educação infantil, a grande maioria é feita por mães solo. Então você pensa numa mãe que precisa trabalhar para levar comida para dentro de casa, levar educação para essas filhas, né? E às vezes as meninas precisam ficar sozinhas em casa. Então a gente tinha um porto seguro onde aquelas crianças poderiam estar com a gente, tendo suporte educacional, que no início eu olhava caderno de escola, ajudava com todas as matérias, né? Matemática, português, matemática nem tanto, que eu sou ruim pra caramba em matemática, mas eu pedi ajuda aos universitários. Professora de matemática aqui, ó. Você ainda fazia uma espécie de reforço escolar, de acompanhamento. Sim. Acompanhava as notas, né? E isso no início, né, que a gente começou com 7 meninas, né, em 2010, e depois fomos para 14, né? Dobrou o número. E a gente começou com todo esse processo com aquelas meninas. E a gente fazia muito trabalho inicial do projeto, que era o quê? Que era acolher, era o trabalho de acolhimento, né? Era para começar no projeto, muito antes da Covid, a gente pedia a carteira de vacinação em dia. Mas deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você começou esse projeto onde? Como é que você chegou? Numa igreja, num chão de terra. Porque a gente atendia, né, as crianças, então não tinha lugar. Aí, na época, tinha uma igrejinha que uma das meninas frequentava. Tia, vamos fazer aqui. E a gente começou na igreja com chão de terra, a professora lá, né, fazendo todo aquele processo. Aí, quando a gente percebeu que... As aí a meninas professora... tinham sapatilha, tinham... A gente conseguiu com uma doadora que hoje ela é professora de costura do Vidansar, que é a Mara. Caraca. Mara Adel, um grande beijo. Você vê que a rede de solidariedade, se constrói, é isso, né, cara? É o que eu falo, o projeto, eu estou falando em nome do projeto, mas tem muito mais pessoas que fazem parte do projeto. Eu falo que o projeto é a família Vidansar, porque não sou eu sozinha, são dezenas de pessoas que fazem acontecer, que estão no projeto, e cada um, como o seu Renato, um beijo, o seu Renato que fala que também foi quem começou o projeto comigo, o seu Renato e a Aline, o Wellington, Zen. Nossa. Se eu falar o nome de todo mundo, eu tô lascada, depois eu tenho que ter a colinha. Se esqueceu, aqui, vai dar ruim. Tem a colinha aqui no final, eu falo, mas foi quem começou e fala, o seu Renato fala, né, cada um ajuda do seu jeitinho, assim, o que eu não sei fazer, o Wesley, meu esposo, lindo, que tá aqui também, tá comigo no projeto, a minha filha Bruna, também maravilhosa. Também participa do Mônica projeto. Velmira, olha, essa pérola que incrível, né, que também tá com a gente, Lília, maravilhosa. Então, assim, cada um tá dentro do projeto, né, do seu jeitinho. Porque hoje nós temos mais de 400 alunos, né? Então a gente... Caramba! Então... Você tem uma estimativa desses 15 anos, quantas crianças foram beneficiadas, passaram pelo projeto? Mais de 3 mil alunos que passaram pelas nossas mãos. E no início eram as 14, né? Então com 14 dava para fazer aquele acolhimento mais individualizado, né? Então eu fazia, por exemplo, cada aluno fazia o apoio escolar, né? A gente ajudava com a cesta básica, porque assim, a maioria das meninas vivia uma vulnerabilidade social muito grande. Então a gente... Porque assim, uma criança com fome não consegue fazer uma atividade física. Não fazer nada. Entendeu? Então a gente... Por isso que eu falo, né? Não é assistencialismo. Isso é um benefício
de sustentabilidade mesmo na vida, gente. É comida, é alimento. Alimento, a gente tem uma parceria hoje com a Ação da Cidadania, um grande beijo também, que eles oferecem as quentinhas toda segunda-feira. A gente fala, é um carinho para a alma. Porque uma criança que não está bem alimentada, ela não consegue nem estudar. Como é que uma criança vai fazer uma prova, vai fazer uma atividade física se não está bem alimentada, né? Então, a gente dá também as cestas básicas, os cartões. E na época eu conseguia dar para cada família, né? A cesta básica. Então, a gente fazia todo esse trabalho de acolhimento, porque que eu falo, não é só a dança, né? A dança é uma das atividades que a gente desenvolve com aquelas crianças, né? Mas vai muito além, né? Que é toda a parte de serviço social, né? De educação, que isso tudo tem que estar alinhado para que essa criança consiga, né? Ser o que ela quiser. Ela pode sonhar ser bailarina, ser astronauta, ser médica, professora. E saber, e o importante é ter exemplos que isso acontece. Exatamente. Cara, mas é muito bacana a gente estar falando sobre isso e uma coincidência incrível, né, de a gente ter passado pela Semana do Dia Internacional da Dança, que homenageia, obviamente, a repercussão que o balé tem, e a gente está falando de exemplos no momento que a gente tem uma Ingrid Silva, no momento que a gente tem, né, uma mulher negra fundamental suburbana de Benfica, sim, que conquista o mundo, não só o corpo de balé de Nova York, mas que conquista o mundo a partir de um projeto social, a partir do momento que ela teve acesso a uma possibilidade de conhecer essa cultura que muitas vezes é negligenciada para a população, né, pobre, carente. Sim, e é o que eu falo, a Ingrid hoje, ela é uma referência para as nossas alunas, uma mulher preta que hoje é a maior bailarina de todos os tempos. Né? Então, assim, e ela vai estar no projeto mês que vem, gente, meu coração, vai estar, eu tô toda arrepiada. Vem que a gente pode ir lá ver, a gente pode lá assistir. Claro. Ó, você que está assistindo gente, aí agora, pode colar lá todo mundo? Não pode. Porque ela vai dar um workshop para as nossas alunas e alunos da companhia, que hoje nós somos a primeira companhia de dança do Complexo do Alemão. E a Ingrid vai lá para contar um pouco da história dela, porque é muito importante a questão da representatividade, claro, né? Porque há 15 anos atrás a gente não tinha Ingrid. Então eram, em sua grande maioria, bailarinas brancas, né? E além, claro, a gente tem Mercedes Batista, que é a maior inspiração para todos, inclusive para Ingrid, né? Betânia, que Beth Adjani, que é uma mulher também maravilhosa, né? Mas a Ingrid, ela tem, além do talento, ela tem essa questão da fala, da voz de fala, né? De ter criado as sapatilhas pretas, né? De ter quebrado essa barreira que foi... Cara, ela hoje está no museu. Ela está no museu em Nova York. Uma brasileira. Cara. É, assim, gente, é sensacional. É uma coisa, assim, que entrou para a história, né? E o quanto é importante que essas meninas tenham quem se espelhar. Porque elas olham para Ingrid e elas falam, eu posso ser igual a ela, eu vou ser igual a ela, né? Então, e a gente tem uma história muito bonita também no projeto que é do Luiz Fernando Rego, que hoje é partner da Ingrid Silva no Dance Theatre of Harlem, que é ex-aluno do Vidançar. Começou com vocês lá? Começou com a gente, começou no projeto. E é um orgulho. Gente, qual é o nome dele? Luiz Fernando Rego. Luiz Fernando Rego. E ele Pô, Luiz, assim... parabéns, irmão. Caraca. Não, parabéns por muitas coisas, né? Parabéns por romper com esse... Não, com parabéns esse... a toda a rede. É a rede, mundo, sim. E tem uma coisa que eu vou te perguntar, Ellen, que é delicada. Não, fica à vontade, tá? Desculpa. Porque eu fui pra ele, pra Honório, mas eu também morava em Olaria, tá? Olha aí, eu moro numa... É tudo, cara. É Olaria, é Légua. Mas eu saí de essa mulher repleta de sucesso, seu pai não pagava o aluguel aí, despejado. O que aconteceu, cara? Me explica isso aí. Do lado do projeto, pô. 5 bocas. Cara, 5 bocas é clássico, né? E 5 bocas é o reduto da malandragem, ponto final do ônibus, que é pra Copacabana. Reduto da gastronomia também, lá da zona de Olaria. Os 5 bocas hoje tem uma gastronomia ali fantástica também. Mas eu morei antes da gastronomia, querida. Era 4x4, era Copacabana. 4x4 saía dali, lotado, Todo mundo surfando. Mas o que eu ia perguntar está relacionado a um pouco dessa... romper esse estigma da violência comunitária, da comunidade. Você chegou no momento, o projeto chega no momento antes no
Complexo Alemão antes da implementação da UPP. Sim. E, obviamente, isso deve ter impactado no projeto de vocês. Vocês devem ter vivenciado, né, esse Todo braço o do processo. Estado que supunha levar outras formas para além da repressão, mas que na prática eu acho que isso não se efetivou. Queria saber como é que você viu e vivenciou e como impactou no projeto esse processo de pacificação. Então, quando a gente começou, né, ainda não tinha... Porque eu comecei no alemão, na verdade, em 2005. Né, já fazia trabalho social lá dentro. E a gente... Claro, né, tinha acesso, a comunidade já tinha a questão da violência, é óbvio, né, mas em 2010, quando começou a pacificação, né, a gente teve todo aquele processo, né, de implementação, né, do exército, que foi, assim... É o que eu falo, naquele momento que o exército estava na comunidade, a gente até conseguia transitar, a gente conseguia até levar pessoas de fora, né, lá pro território, mas depois, com o passar do tempo, realmente aquilo não deu certo. Por quê? Não adianta você só entrar com pacificação, sem educação, sem o fomento ao comércio local, sem o apoio às famílias que ali moram, né? Sem uma estrutura. Porque o Complexo Alemão, gente, não é só violência. A gente tem 2% da comunidade que entendeu, do setor lá violento. A gente tem famílias ali, né, que vivem ali porque não conseguem se mudar porque não tem condições financeiras para isso, né? Então, o Estado entrou com toda aquela questão da violência, né, da segurança pública, que não deu certo. Mas não entrou com projetos. Não entrou com educação, não entrou com o aporte de saúde pública, sabe? O aporte de apoio para as famílias que ali viviam, porque você imagina uma família que vive dentro de um território extremamente vulnerável, ter que começar a pagar uma conta de luz. Entendeu? Como é que faz isso? Como é que é esse processo? Não tem nem dinheiro para comprar comida, vai ter que começar a pagar uma conta de luz, né? Tem que trabalhar, que tem que deixar o filho, exato, pra cuidar de outro filho. Não, ganha um salário mínimo para sustentar uma família que às vezes 4 filhos, 5 filhos e assim, é um grande desafio, né, para essas mulheres que vivem dentro do território, né? E não foi oferecido nenhuma outra forma, né, vamos entrar com cursos para que essas pessoas possam entrar no mercado de trabalho, né? Então, isso tudo acho que teve essa falha realmente, né? Então, a gente pegou todo esse desafio. O desafio também da saída, né, da pacificação, entrada da UPP, que eu acho que agravou até muito mais a questão da violência, né? Então, é aquilo, né? Eu falo que os projetos sociais, né, principalmente projetos dentro, né, de territórios, não só no Complexo Alemão, como outros territórios, né, que tem a questão da violência, são, eu acho que a única ferramenta, né? A gente representa o Estado ali, né? Porque a gente está levando a educação, a gente está levando a cultura, né? A gente está levando a oportunidade para essas crianças e adolescentes terem uma outra visão de mundo, né? Perceberem que eles podem realmente serem aquilo que eles sonharem através da educação, né? Então, hoje a gente briga muito por isso, né? A gente está ali na resistência, de fato, né? Para que essas crianças realmente possam ter essa oportunidade. Ellen, eu te ouvindo falar, eu de certa forma assim, fico emocionado, porque a gente compartilha aqui na mesa de um sentimento comum que é fundamental para a nossa utopia da resistência suburbana, que é a transformação da realidade pela educação. Sim. E a gente ainda tem uma concepção do que é educação muito limitada. Quando a gente fala, eu até brinco, sempre falo sobre isso, a própria raiz etimológica da palavra educação, que vem do educare, que significa guiar para fora de si mesmo, levar o indivíduo a perceber a sociedade para além da sua perspectiva egocêntrica, individual, olhar para a comunidade como um todo, perceber que não adianta só ele ascender se não tiver uma ascensão, né, ou uma melhoria para o todo. E eu acho que a educação, ela é evidente que ela é a única grande maneira de transformação dessa realidade. E é óbvio que a gente está falando de uma educação crítica, de uma educação social, de uma educação cultural. Sim. E eu acho que o elemento da dança, ele por si só já traz essa gama de oferta e possibilidades, porque a pessoa, para conhecer a dança, ela sabe que ela tem que conhecer um idioma, para saber como ela pode se comunicar, entender e se relacionar com outros lugares para além do Brasil. Ela tem que conhecer a cultura que incorpora esse elemento da dança para várias características, inclusive para a própria herança afrodiaspórica, que a gente tem muito forte, de uma dança de origem banto, né, do autocuidado. E eu te pergunto,
Como fazer um projeto que é tão complexo como esse acontecer num território de vulnerabilidade sem apoio do poder público, que é isso que você falou. Sim, Como sim. vocês conseguem fazer o projeto funcionar hoje? E se alguém quiser colaborar, contribuir, chegar junto, como isso funciona? Cara, então, eu fiquei 10 anos do projeto arcando, né, do bolso com Caramba. foi uma luta, meu marido tá ali, às vezes desiste porque não tá dando, tem que pagar a conta e você tá desviando dinheiro pro projeto, não sei o quê. Então, assim, eu fiquei 10 anos, né, vivendo esse propósito, tirando do bolso, pagando professor, pagando cesta básica. Mas chegou num momento, o que aconteceu, né? A gente tinha uma procura muito grande, né, de alunos que queriam participar, mas eu não conseguia pagar um outro professor, porque na época eu trabalhava no banco. Então, assim, não ganhava muito, e o que ganhava pagava a professora, pagava... Menina, então, 3 filhos trabalhando no banco, levando um... Como é que você faz isso tudo acontecer? Cuidando do marido, como é que você faz isso tudo? Rapaz, Meu não foi Deus, fácil, não. desculpa, eu vou ter que atrapalhado. Foram muitas DRs. Caraca. Foram muitas DRs. Caramba. Mas daí, então, dentro dessas DRs, eu comecei, né, é o que eu falo, a educação, eu acho que vale para todos, inclusive para mim também, né? Eu comecei a estudar, falei, cara, eu preciso estudar um viés, alguma maneira, né, de ter um apoio, um suporte para que o projeto possa, né, pagar mais professores, pagar uma assistente social, pagar pessoas para ajudar na acolhida dessas crianças, porque as crianças entravam, né, no projeto. Então eu comecei a estudar. Aí eu comecei a escrever o projeto para participar de editais. O primeiro edital que a gente conseguiu foi com a Secretaria Municipal de Cultura. Um beijo para Nilcemar Nogueira, maravilhosa na época. A gente... Que ano? Ai, cara, acho que foi em 2014. O ano agora, seja, eu tenho TDAH, então esse negócio de matemática... Já tinha 10 anos de projeto. Já tinha 10 anos, Sou eu, hein? Não, foi 2017. 2017, 2017. Olha, lembrou, hein? Lembrei. Ó. Porque em 2017... a gente fez uma postagem, porque a gente estava sendo despejado, porque eu não conseguia mais pagar o aluguel. Aí, Renê Silva, nosso padrinho, lindo, maravilhoso. Um beijo, Renê da Voz da Comunidade. Comunidades, maravilhoso. Uma das lideranças comunitárias mais significativas do nosso tempo agora. Renê Silva, e na época fez lá um burburinho e a gente conseguiu, saiu uma matéria com a Tássia de Carvalho também, que na época uma grande assessora de imprensa também conseguiu, com o Renê, colocar junto do Anselmo Góes, e a Nilcemar leu, né? Falou, quero conhecer esse projeto. Aí chamou a gente lá, conheceu e começou a pagar a professora, né? Então a gente já poderia respirar, já tinha uma grana para pagar a professora e uma assistente para ficar com ela, né, cuidando das crianças. Então esse foi o nosso primeiro patrocínio do projeto. Aí de lá para cá eu falei, cara, eu preciso estudar, preciso começar a aprender, né, porque é anual, então tem que escrever todo ano, tem que fazer prestação de contas. Então comecei a estudar e a gente começou a escrever o projeto em lei de incentivo. Aí o nosso primeiro patrocínio por lei de incentivo foi em 2020, pela Secretaria Municipal de Cultura também, pela lei do ISS. A gente teve patrocínio da Smart Fit, que até hoje nos ajuda. Ainda é parceiro, Pô, sim, que bacana, sim. que bacana. E conseguimos em 2020. Patrocínio da Smart Fit. Aí a gente conseguiu contratar 4 professores. Nossa. Aí já foi para 200 Aí você alunos. vê, né? Aí a pessoa consegue um patrocínio. Em vez dela segurar as contas, ela triplica, quadriplica o projeto. Vamos fazer mais dívida, vamos atender mais gente. Vambora. Não, mas eu entendo perfeitamente. E é as isso. dívidas continuam, porque assim, tem contas que não são abraçadas pelo patrocínio. É conta de luz, água, internet. Então a gente assim vai tirando e vambora, né? A gente, porque eu falo, né? Quem tem propósito, né? Quem é tocado pela abelhinha, né, do terceiro setor, a gente resiste, né? Aí conseguimos Smart Fit e depois ficamos sem patrocínio de novo. Aí eu falei, mozão, vambora trabalhar, vamos pagar. Aí eu continuava pagando, tirava do bolso e pagava os professores e continuava. Aí a gente começou a escrever, né? Escrever. Continuar. Aí entrou a pandemia. Putz. Aí eu falei, cara, e agora? Agora lascou-se tudo de vez, né? Agora, com a pandemia, eu falei, como que eu vou fazer? Eu era produtora cultural e advogada. Então, assim, trabalhava em 2 lugares ao mesmo tempo, só que a primeira coisa que parou foi a cultura, né? Eu falei, cara, lascou-se, agora não vou conseguir trabalhar, né? Pô, cultura parou, então é a primeira coisa. Aí a Secretaria de Estado de Cultura lançou o edital da Aldir Blanc. Aí eu falei, cara, vamos embora, vamos escrever. Aí conseguimos
o edital da Aldir Blanc. Aí, mais um ano do projeto. E nisso, como você vai adquirindo, né, essa expertise e essa, né, você presta contas tudo direitinho, a prestação de contas é aprovada, você vai começando a escrever em editais e o projeto vai ganhando corpo. Mais credibilidade Mais também, credibilidade. Aí eu falei, cara, abriu o edital da Petrobras. Aí a louca aqui, né? Vambora escrever. Vamos nessa, pô, né? não, Não custa Petrobras, nada. eu falei, não, vambora escrever. A gente escreveu. Aí o da Petrobras foi muito engraçado, porque assim, a gente participou do edital, né? Depois há 10 anos atrás, eu tinha participado de um curso onde tinha uma banca que tinha pessoas da Petrobras, da Vale do Rio Doce, que foi na faculdade Veiga de Almeida, né? A gente participou de um curso lá. E eu apresentei um projeto de 20 mil reais, né? Aí o cara da Petrobras olhou assim, ele falou, cara, olha só, o projeto de vocês é maravilhoso, mas tem que estar mais encorpado, porque assim, a Petrobras precisa ajudar um projeto que já esteja já com uma história, que já tenha, né, uma história nas costas. Tipo assim, vocês estão começando agora, então não tem como a gente ajudar agora. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu falei, cara, um dia eu vou mas ser... mesmo com mais de uma década já de atuação? É porque você precisa ter expertise, experiência com patrocínios. Você tá. não pode começar a participar de um edital da Petrobras sem nunca ter participado de nenhum edital. Entendi. Então, como a gente já tinha, né? Já tinha o patrocínio pela Secretaria Municipal de Cultura, pela Lei de Incentivo do ISS, pela Lei Aldir Blanc, eu falei, pô, agora a gente já tem uma história. Vai que vamos tentar, né? Mas eu fiz assim, muito despretensioso. Eu falei, cara, imagina, Petrobras, imagina. E no dia do meu aniversário, cara, eu lembro disso até hoje. Dia 27 Saiu de setembro. presente de aniversário. Cara, eu no shopping, desolada, a gente sem patrocínio, lascada. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou pagar os professores? Como é que eu vou fazer? Vai acabar. Lascada. Aí o telefone toca, eu falei, cobrança. Mas vou atender mesmo assim. Aí, tipo assim, vou atendo. Mas falei, deve ser o meu. Como era meu aniversário, eu falei, cara, eu vou atender. Vai que alguém me dando parabéns, né? Parabéns. Parabéns. Aí atendi. Aí me ligou o Sanderson da Petrobras. Primeiro foi o Robson, o Diego da Petrobras. Me ligou. Ah, é a Ellen do Projeto Vidançar? Eu falei, Eu no meio ali da praça de alimentação. Morreu, né? Aí eu falei, Aí ele, então, aqui quem tá falando é o Diego da Petrobras. Você falou, tô devendo até a Petrobras. Aí eu... Meu Deus! Misericórdia! Eu falei, Jesus! Que pegaram. O meu nome, Não, pelo amor de Deus. Aí ele falou, então, é o Diego da Petrobras, eu tô te ligando pra te dar uma boa notícia. Seu projeto foi aprovado. Mano, Cara, eu gritei no meio do Norte Shopping. Eu não acredito! Eu gritei, o povo me olhando, quem é essa maluca? Falei, cara, o melhor presente de aniversário que eu poderia receber na vida. Falei, cara, e era um sonho, porque assim, era um sonho de credibilidade, sabe? De você ter um projeto aprovado pela Petrobras, né? Claro. Então, era a credibilidade que a gente precisava. Cara, vocês estão no caminho certo, vocês estão fazendo o certo, né? Vocês estão fazendo tudo certinho. Então, eu falei, cara, o melhor presente de aniversário que poderia me dar e tal. E foi pela Secretaria de Estado de Cultura também, Economia Criativa. Um beijo, Daniele Barros, nossa secretária, que, cara, deu pra gente, assim, maior força. E, assim, foi pra gente, assim, foi o começo, né, daquilo que eu sempre sonhei pro projeto. Como é que eu comecei o projeto? Sonhando com o quê? Com a educação. E a partir dali eu consegui trazer as aulas de reforço que eu tanto sonhava. Caramba. Português, matemática, agora com professores, né? Que as crianças poderiam realmente aprender. A gente começou também com o inglês, que é aquilo que você falou, as línguas estrangeiras que tem que ter. O Luiz está lá nos Estados Unidos, então eles precisam aprender não só para o balé, né? Mas para qualquer área que eles quiserem ser na vida, o inglês já vai deixar eles, né, à frente de muitos que não tenham uma segunda língua, outra né? coisa também, a dança, ela faz com que quando eles forem procurar algum tipo de emprego, eles não tenham vergonha de fazer entrevista. Exatamente. Que é o problema, é o da entrevista, de você falar. Sim, e vão estar, assim, num patamar, né, muito além, né? E hoje a gente tem, além do inglês, a gente tem um francês também, né, que a gente tem uma grande voluntária, a Érica, um beijo pra Érica. Rapaz, é muito voluntária. Eu tô falando, rapaz, a galera é boa, rapaz, é que eu falo, é família Vidançar, cara, é o que eu falo, aqui é Caverna Até do o final Dragão. do programa eu vou estar contribuindo também, pra você isso aí, também. com certeza. Também. Entrou pro projeto, não sai mais, hein? A gente adora, É isso aí,
Ó, eles são muito bem-vindos, né? E o que eu falo, além da educação, a gente conseguiu implementar a turma do audiovisual pra garotada, pros jovens. E a gente tem... A turma já lançaram até filme. Peraí, calma aí, que eu já me perdi. Então quer dizer que Vidançar tem audiovisual, além, obviamente, das aulas de dança, efetivamente, reforço escolar, línguas estrangeiras, Nossa o breaking, Senhora. que agora é atividade olímpica, Caraca. que inclusive um beijo, Max, Fábio Max, nosso professor de breaking, que vai estar indo para a França agora na semana que vem. Né? O cara é brabo, o cara é muito bom. É toda uma equipe, é um time que eu tenho muita honra de dizer que caminham junto comigo nesse propósito. Quantos colaboradores, que você foi citando várias pessoas, assim, Sim. você tem noção, em média, quantos colaboradores hoje atuam direto ou indiretamente para fazer o projeto funcionar? Olha, se eu não me engano, de 35 a 37 Nossa, colaboradores. Uma equipe grande, boa, uma equipe comprometida, sabe? E assim, tem histórias. A gente tem, por exemplo, a Larissa, né? Um beijo, Lari. Larissa começou com a gente pequenininha no projeto junto com o Luiz Fernando. Né? O Luiz Fernando e ela foram os primeiros alunos a passarem para a Escola de Dança Maria Oleneva, do Teatro Municipal. Eles passaram em 2014. Né? Então, em 2013, né? Como eu comecei o projeto em 2010, em 2013 eu comecei a perceber que os alunos poderiam ir além das aulas de balé. Porque, assim, a ideia da aula de balé foi para trazer o autocuidado, trazer, né, a cultura, a educação, né? Só que eu comecei a perceber que tinham talentos tão grandes ali que a gente poderia ir além, que aqueles alunos poderiam, de fato, se profissionalizarem. Aí eu comecei a bater em portas, né? E a gente descobriu que no Teatro Municipal tinha uma escola de dança profissionalizante, que é a Maria Oleneva. Aí eu inscrevi 5 alunos para participarem do edital. 2 passaram. Luiz Fernando e a Larissa. Né? O Luiz hoje é dançarino do Dance Theatre of Harlem. E a Larissa hoje ano passado passou para o UFRJ. Está fazendo dança no UFRJ, é nossa professora de xadrez, é formada já é professora formada pelo ensino, tem um nome que eu esqueci, que forma professor no 2º grau, no ensino médio. Ela já era professora e agora ela está em formação normal, né? pela UFRJ, né? E a Larissa, né, começou com a gente como aluna e hoje ela é nossa estagiária de dança e nossa professora de xadrez, né? E todos esses alunos... Alessandra, temos xadrez também. Olha aí, cara. Vai ticando isso, ó. Temos xadrez. E o xadrez, ele trabalha o raciocínio lógico, toda essa parte matemática também, né? A Alessandra, por exemplo, nossa aluna também começou com a gente como aluna, hoje ela é professora. Ano passado, foi para Portugal. Fez um intercâmbio em Portugal, ficou 3 meses lá, aprendendo, e voltou para o Brasil, para o projeto, para aplicar tudo que ela aprendeu lá fora, aqui dentro do projeto, né? E hoje ela é professora. Caraca. Isso é muito importante, né? Ô, Mônica, nesses 15 anos vai ter que sair um documentário, um livro, tá? Olha, porque, cara, é muita coisa que vocês fizeram nesse tempo, que bacana, cara. Obrigada. Tem curto, alguma coisa assim? Sobre o projeto, não. A gente tem 2 curtas que foram lançados pelos alunos. Um curta é Mulheres no Comando, que fala sobre líderes de projetos sociais, que é lindo que eles fizeram ano passado. E onde é que a gente pode acessar? Tem no YouTube. Tá. Qual o canal? O YouTube do Projeto Vidançar. Que é? Assinam, Olha aí, galera. Fala aqui pra todo mundo seguir. Qual é? Caramba, tem que colar. A colinha. Pega cola, não. Tá valendo cola nessa altura do campeonato. Tá valendo cola, cara. Pô, tá valendo até uma cerveja, né, pra gente beber aí. Por favor, querido, se você puder, eu te agradeço. Mônica, tá bebendo? Luiz, tá até quietinho. Aí, tá vazio. Vamos botar. Aí. Qual é? Olha, vamos lá nesse... É @Projeto Vidancar. YouTube YouTube e Instagram também. Vamos lá. YouTube e Instagram. @Projeto Vidancar. Vidancar, porque não tem o cedilha. Então, né? @Projeto Vidançar, pode escrever Vidançar que vai aparecer. Na hora da busca vai vir lá corrigir, vai aparecer para você, né? Lá, Projeto Vidançar, tá ali disponível os vídeos para você conhecer melhor. E quem quiser contribuir também, vamos supor, uma professora de matemática, uma professora de história, quero contribuir com o trabalho. Eu não posso contribuir com o trabalho, eu quero contribuir financeiramente. A gente tem um Pix, que é o e-mail do projeto. Que é? projetovidancar@gmail.com. Opa!
Quem Vai lá, quiser fala pra lá, contribuir, de novo. projetovidancar@gmail.com é o nosso Pix para quem quiser auxiliar. E a gente vai estar abrindo uma campanha. E você que está assistindo, vai aparecer aqui embaixo, tá? Sim, sim. Vai aparecer aqui embaixo esse Pix para você contribuir. E a campanha onde? Né, que a gente tem uma notícia aqui para dar em primeira mão, né, para vocês. Opa! Nós tivemos, né, 2 meninas bailarinas que passaram para o intercâmbio na França, em Paris. Com o Edilson Roque, que é um bailarino franco-brasileiro. Ele está há mais de 20 anos em Paris, né, um grande nome da dança lá fora, né, um brasileiro que saiu daqui, que está fazendo, né, sucesso lá em Paris e quer levar essas 2 meninas para fazer um intercâmbio com ele, né, na escola, se eu puder, a colinha aqui também na escola. Pega a cola aí, pega a cola. Aqui pode tudo, minha filha. Pô, você que é uma mulher que faz tanta coisa, não vai poder fazer isso. Pode fazer o que você quiser, pega a cola. Olha, eu não faço francês, tá? Apesar de ter no projeto, não faço francês, porque francês a gente não tem assim, muita afinidade, mas é no Le Centre d'Art Vivant et Correia. Não sei. Isso aí nasceu pra falar francês, olha aí como é que é. Escreve aqui embaixo se vocês puderem, é o nome da escola, porque é essa escola que elas vão fazer o intercâmbio, só que, né, elas passaram, né? Só que a gente precisa de recurso, ou então se você conhece a Air France, que assim, o nosso maior desafio hoje é com as passagens aéreas, Sim, né? Com então, o dólar em alta ainda, infelizmente. Tá bem desafiador. Então a gente queria muito, se você conhece alguém da Air France, né, ou da Latam, qualquer companhia aérea, Gol, né, que faça esse trajeto internacional, Rio de Janeiro, França, né, Rio de Janeiro, Paris, pra gente ia ser maravilhoso, né? Ou qualquer pessoa que saiba da relevância, da importância de transformar a vida, né, de um indivíduo, sobretudo de alguém de um projeto comunitário, que queira contribuir, que queira chegar junto, com qualquer valor, tem uma vaquinha. Sim, tem a vaquinha. A vaquinha tá aqui, bota o link, né? A vaquinha tá aqui. Essa vaquinha é justamente para arrecadar fundos, né, para as passagens aéreas e a estadia, claro, né, dessas meninas, para que elas tenham essa vivência, né? 15 dias na França, em Paris, aprendendo, né? É isso que eu falo. Elas estão indo para trazer para o Brasil conhecimento. Então, assim, a gente vai ganhar muito aqui, porque essas meninas vão voltar para o Brasil, né, e vão aplicar tudo aquilo que elas aprenderam lá para as crianças daqui do Projeto Vidançar. E vão servir de referência para que alguém do projeto veja que aquilo é possível, é plausível, é real. Vou falar mais, Rafael. Esse é um momento de quem tem dinheiro, de quem é artista, de patrocinar o artista. Por favor. Agora eu quero ver isso. Quem é que vai fazer acontecer. É isso, porque assim, são talentos incríveis que a gente tem dentro das comunidades, e né? A gente sabe que tem gente que pode fazer acontecer. Sim. A gente teve uma das meninas que passou para o Miami City Ballet, a Emily, um beijo, minha princesa. E a gente não conseguiu recurso para levar a Emily agora. Seria agora em junho, né? Ela ia passar ia fazer um summer agora no Miami City Ballet. A gente não conseguiu o recurso para pagar o visto e a passagem e estadia. Então, assim, são talentos que acabam se perdendo por falta de incentivo. É por isso que é tão importante. As pessoas falam muito, porque a cultura não é importante. Gente, a cultura transforma vidas. A cultura é essencial. A gente viu na pandemia o quanto a gente precisa da cultura, né? O quanto a cultura nos faz pulsar, nos faz sobreviver. Então, é muito importante que as pessoas tenham esse entendimento, né? E que possam investir, porque é um investimento. A gente está vendo a Ingrid Silva representando o Brasil lá fora, Luiz Fernando Rego representando o Brasil lá fora. Eles não estão representando só a favela, só o subúrbio de onde eles vieram. Eles estão representando o Brasil, né? Melhor, que estão mostrando para outras crianças que existem outros caminhos. Exatamente. E mostrando para outras crianças que existem outros caminhos, mostra o seguinte, que não é só violência. É isso. E aí a gente consegue também conviver, que o pessoal do asfalto, que fala do asfalto e do morro, né? Você pode viver com a tranquilidade. Então você que pode contribuir, que contribua para poder servir de exemplo, né? Para o pessoal da comunidade, para ver que eles podem. Exatamente. Muito mais do que eles acham. A gente está falando do ano passado, né, do Zona e Ventura, de 30 anos de Cidade Partida, a partir daquele episódio da chacina de Vigário Geral, né, sai um jornalista que
consegue perceber que a gente vive uma realidade dicotômica na nossa sociedade. Sim. Aquilo que um Machado de Assis, né, já dizia no final do século XIX e no século XX, que existem dois Brasis. E a gente não vai conseguir ter uma sociedade efetivamente democrática então, enquanto a gente não tiver uma isonomia, uma possibilidade de acesso, uma possibilidade de ofertar para uma população muito significativa, não é o acesso à cultura. E é muito bonito te ouvir falar de cultura, é muito bom te ouvir falar, não só porque você fala bem, mas porque você fala com a paixão de quem acredita de fato nesse projeto, né, tão transformador, mas é tão fundamental a gente ainda bater numa tecla que todo mundo já devia saber. Não existe outro caminho que não seja educação e cultura para transformar de forma tão significativa a realidade da maioria da população. Exato. Então, cara, muito obrigado por você estar aqui dividindo com a gente as tuas experiências. Muito obrigado por estar deixando claro aqui que a gente pode e deve contribuir com o projeto. Você que está aí, é um parceiro do projeto e acredita nele, vamos chegar junto. E eu estou trazendo tudo isso para tentar entender por que a gente ainda precisa exaltar, por que a gente ainda precisa contar, por que a gente ainda precisa pedir ajuda de algo que deveria ser uma obrigação fundamental do Estado, né? Então eu estou trazendo para você agora uma pergunta: por que isso não vira uma política pública, né? Uma coisa que devia estar associada diretamente à Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação, então, hoje com fomento direto, não por editais. Não, a gente até tem hoje a Secretaria de Estado de Cultura, né, Economia Criativa, que é a patrocinadora, né, do projeto junto com a Petrobras. Tem esses patrocínios, né? Hoje, assim, você tem uma grande gama, né, de editais que podem... Mas, assim, eu acho que o acesso realmente a ensinar, por exemplo, pessoas periféricas a escrever um projeto e inserir dentro de uma lei de incentivo, né? Eu acho que esse é o grande desafio, né? Porque, assim, a gente tem editais, a gente tem o fomento à cultura, né? Através não só da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Lei Criativa... Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc. Isso, Secretaria Municipal de Cultura também tem. A própria Lei Rouanet, sim, né? Que as pessoas federal. falam tanto, mitificam... né? Virou um mito a Lei Rouanet, né? Que as pessoas falam como se fosse... E tem que entender que são empresas que investem. Que investem, exatamente. E que só vão receber o retorno no ano seguinte, né? Exato, e tem toda uma prestação de contas. Não, e é um edital. Você precisa escrever o projeto. Você precisa passar por um crivo, né, de avaliadores que vão avaliar se o seu projeto está dentro daquilo que ele está contando, né, de toda a história, se está dentro, né, né, se a planilha orçamentária tá certinha, se o que você conta do projeto... Todos os requisitos, está de acordo. Os requisitos, né? Então, e depois você vai captar, né? Então, assim, graças a Deus, a gente tem no Brasil, né, esse fomento à cultura, que é super importante, né? A gente vê aí a Daniele Barros. A gente agradece muito a Daniele Barros porque ela auxiliou muito o projeto, né, com todo essa abertura, porque antigamente o que acontecia? Era muito segmentado, né, por territórios, né? Você via os grandes patrocínios, né, nas antigas gestões, era a maioria para a Zona Sul. Você não via projeto do subúrbio sendo patrocinado. Então, ela abriu isso, né, para que o subúrbio, a Baixada Fluminense, para que outros territórios também pudessem ter a mesma oportunidade que um projeto, né, da Zona Sul, da Barra, e projetos de grandes produtores, né, as pessoas que já tinham nome no mercado. Né? Então, a gente percebe hoje que, assim, tem vários projetos periféricos que têm a possibilidade de ter o patrocínio, né, da Secretaria Municipal de Cultura, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, de empresas, né? A gente está fazendo, por exemplo, eu fiz no projeto um curso para projetos, para ensinar o caminho de como conseguir. Elaboração de projeto. Eu ensinei... Vou fazer um curso com ela, hein? Eu posso te dar todas as dicas, gente. Olha, tem o Prosas. Olha, não ganho nada do Prosas, tá? É porque a gente conseguiu um dos patrocínios da Smart Fit, a gente conseguiu através do Prosas. A gente escreveu o projeto pelo Prosas e a gente teve, assim, participou. Todos os editais, né, são sempre de forma... a gente concorre com um monte de projeto, né, e tem uma banca de avaliadores. Então, assim, são editais sérios, né, que a gente concorre com vários outros projetos. O projeto é lindo. E a gente já escreveu, já perdeu o edital várias vezes. Então, assim, é tentativa e erro. No ano da Smart, eu escrevi 25 editais, eu consegui um. Caramba.
que foi o edital da Lei de Incentivo à Cultura pela Smart Fit. Né? Então, assim, é falar para todas essas pessoas que têm projetos, que trabalham com cultura, né, para se engajarem e tentarem. Eu entrava muito no YouTube, como escrever projeto, abria curso, por exemplo, da secretaria. O que eu falo da Secretaria de Estado de Cultura é que eles abrem cursos gratuitos. Eu ia lá, batia na porta para estudar e aprender como escrever e como tentar. Né? Eu tenho projetos que não foram aprovados, claro, tem projetos muito melhores que o Vi Dançar, que conseguiram ser aprovados, mas é aquilo, é insistência, resistência e a gente, assim, não desistir, porque não é fácil. Trabalhar com projeto, trabalhar com cultura no Brasil Sim. é um desafio, né? A gente, por muitas vezes a gente ficou sem patrocínio, A gente sabe, né? E assim, é resistência, é a gente tentar, né, de todas as formas conseguir, né, e assim, é um grande desafio. O próprio Papo de Subúrbio a gente faz aqui, o que a gente faz é trazer a cultura, né, suburbana, quem banca tudo aqui somos nós. E foram 10 anos de Vi Dançar e não, a gente sabe que não é fácil. Não é fácil, Não é fácil. a gente conhece. Essa ideia de acreditar nas potencialidades suburbanas é algo que nos atravessa, evidentemente, e que faz a gente investir, né? Só que é importante deixar claro que esse investimento não tem uma concepção de empreendedorismo no sentido de que eu preciso investir para ter retorno amanhã. E eu acho que isso passava um pouco pela sua fala. A ideia é importante e é fundamental que isso seja feito. Se não tem ninguém para fazer, vamos fazer a gente. É isso. Né? Só que é óbvio que é importante que a gente pense na economia criativa e é importante que a gente atraia não só investimento público como privado para um dos lugares que um dos maiores mercados de consumidores estão aqui. A gente está falando de lugares como Madureira, que tem a maior arrecadação de ICMS da cidade. A gente está falando de lugares como Campo Grande, como Jacarepaguá. Fala, fica à vontade, irmão. É para você falar. Falar dos braços do projeto em outros lugares. Tem braço? Não, peraí. Aí, temos, calma aí. Peraí. Porra, o projeto já tem coisa pra caramba acontecendo ali no complexo. Ainda tem mais, cara? Temos, cara. Que A isso? gente, Não, então, peraí. Ó, na época, mudar o nome do projeto para Programa Educacional Complexo Educacional Universal. Pronto. Meu Deus, peraí, velho. Aí não dá, calma aí. Como é que é isso? Vamos falar, na pandemia, né, tem uma grande amiga que ela veio na bolé de um caminhão, lá da Bahia, do sertão da Bahia para o Rio de Janeiro, se formou como jornalista. Gil Muricy, um beijo, minha querida, maravilhosa. E ela até pode convidar para poder, até se vocês quiserem recebê-la aqui também, é uma pessoa maravilhosa. E a Gil, porque na pandemia nós fomos o primeiro projeto a fazer as aulas online. Fomos o primeiro projeto cultural do estado do Rio de Janeiro a começar com as aulas online. Gente, né? o Vi Dançar é praticamente um ponto de cultura, né? E tem vários editados. Tem edital para ponto de cultura também. Vamos lá. Mais um pra gente escrever. Desculpa, eu cortei. Aí nada. ela viu... E ela me ligou, ela falou, cara, você tá fazendo aula online. Faz aula online pra minha comunidade, que não tem nada. Minha comunidade no sertão da Bahia. Ela falou, cara, vamos embora. A gente manda um celular pra lá, eu pago a conta, a gente paga a conta de internet. E você topa essa missão de levar o balé pra lá também? Eu falei, claro, vamos embora. E a gente começou em 2020. Raimundo, um beijo, nosso querido produtor que está lá na Bahia, nosso coordenador local da Bahia, o Raimundo. Obrigada por tudo, um cara, assim, voluntário. Nossa, Meu Deus, é do complexo pra Bahia, cara. Como é que pode, mano? Até minha mãe Ele, olha, maravilhoso. E o Raimundo, o que acontece? Na Bahia a gente atua em várias comunidades quilombolas indígenas, né? Que a gente atua lá na Bahia. Riacho das Pedrinhas, Umburanas, Filadélfia, que é a nossa sede, onde está o Raimundo. A gente tem o apoio da prefeitura, um grande abraço, Prefeitura Municipal de Filadélfia, que cedeu um espaço para a gente realizar as atividades. Caraca. Cedeu a televisão, porque na época era celular, hoje as crianças aprendem através da televisão, tem um equipamento, né? E onde as crianças, hoje além do balé, a gente tem o inglês também, a gente faz as atividades de balé em inglês para crianças dessas comunidades que precisam tanto, né? E são comunidades quilombolas e indígenas, são crianças assim maravilhosas. A gente está lá desde 2020 e em 2021 a gente começou em Saracuruna. Eu tô falando que a Tietê aqui, 2023. Não foi? 2023 em Saracuruna. 2023 começamos em Saracuruna com a dona Maria Chocolate, a mulher da literatura.
maravilhosa. Outra sugestão também para vocês trazerem aqui, ó. Dona Chocolate, te amo. Ela tem um projeto lá em Saracuruna de mediação literária. E a gente conversando, a gente queria levar, porque minha família era de Duque de Caxias, né? Minha família toda de Duque de Caxias, eu queria muito levar para Caxias o projeto. E a Daniele fez essa conexão com a Dona Chocolate. Tu não morou em né? Caxias não, né? Tu não morou em Caxias não. Dei aula, Pronto. E olha lá, do lado de Saracuruna, ó. Olha lá, do lado de Saracuruna. Eu conheço, então. era ali da prefeitura. Isso rodou, cara. Isso. Essa mulher é a mulher do universo, do mundo, cara. Comigo, eu já sei. Falou do subúrbio, tu sabe que sou eu. Você não. Dá. Então, Ele fala, mas não morou em Rocha Miranda, não morou só morei no Encantado e no Engenho Novo, só. Nasci em Marechal Hermes, fui morar no Encantado e atualmente moro no Engenho Novo. Só isso, acabou. Só isso, eu não, já, ó, rodei. Cara, mas atualmente, então, vocês têm um núcleo... temos um núcleo também em Saracuruna, em Campos Elíseos. Estamos também numa escola de Campos Elíseos levando balé. Em Saracuruna é o balé literário, que é o balé aliado à mediação de leitura. Né? A gente faz esse processo. Só uma parte. Claro. Você que sabe que a gente está no ano que o Rio de Janeiro está sediando, né, internacionalmente a capital mundial do livro. Sim, olha que coisa bonita, cara. Um projeto sim. que une literatura e dança, cara. Sim. Olha que coisa maravilhosa. E a gente tem as oficinas de contação de histórias lá no Alemão também, que é onde a gente faz a mediação de leitura. Já a gente tem... A próxima vez eu vou precisar botar um cartaz aqui com tudo que faz. Não, mas é muita coisa, é uma muito sala bacana, linda. cara. Inclusive, a sala literária é Sala Otávio Júnior, que é um grande autor que saiu do subúrbio. Tá? O Otávio Júnior é prêmio Jabuti de literatura. E a gente conseguiu recebê-lo no projeto para fazer a inauguração da sala que leva o nome dele, né? Que é inspiração também para os nossos alunos, né? E a Dona Maria Chocolate também está lá na nossa sala, né? Tem um grafite dos dois, né? Porque também ela é uma referência, né? De mulher preta da educação que leva o acesso à literatura e a mediação de leitura para todo aquele território, né? De Duque de Caxias. Em 15 anos, o aniversário é em outubro, não é isso? Outubro, dia 12 de outubro. Então, dia 12 de outubro, nós vamos gravar lá na... Vambora! Vamos gravar lá na... Vambora? Pô? Vambora! Já estamos botando evento aqui, porque, cara, isso é muito bom, cara. Tem que gravar ao vivo, cara. Porque, vai ser uma honra. E vai ter uma programação, com certeza, muito bacana, sim. né? A gente está fazendo um espetáculo chamado Menino que Gira, da Cecília Tornag, nossa querida voluntária. Ela mora lá nos Estados Unidos, é escritora. Ela fez o roteiro. O Menino que Gira vai contar sobre a história do Luiz Fernando Rego. E a gente está em busca de teatro. Tá difícil achar um teatro para a gente poder fazer o espetáculo. A gente está pedindo aí Secretaria de Cultura, do município, do estado, mas até agora não tivemos retorno. Então, ó, aproveitar aqui... Teatros da Zona Norte, Teatro Armando Gonzaga, o Imperator que tem que reabrir. Sim, né? Vamos lá, galera. Pô, Zembinski, é verdade, então, Tijuca. A gente galera, tá por favor, espaços culturais. Teatro João Caetano, sim. Carlos Gomes. Claro que o nosso sonho era teatro municipal, né? Que eu acho que seria pra gente, né? Ia ser o sonho, a realização teatro do sonho. A gente só é grande, a gente só é grande. E a gente está tentando, mas ainda não conseguimos, né? Mas quem sabe levar nossos alunos para dançar no palco do Teatro Municipal, né? Acho que seria uma quebra, assim, de paradigmas imenso, não, porque... Seria, assim... a premiação desses alunos, né? Que são talentosos. Alunos da comunidade, da periferia, né? Do subúrbio, né? E eu acho que o Teatro Municipal, e aí fica um apelo, tá disponível para isso, né? Recentemente eu fui ver lá a peça do Lima Barreto, Traga Minha Cabeça, que foi um dos primeiros monólogos de um autor negro no Teatro Municipal. Então a gente tem que lembrar que é um equipamento público, né? E deve servir a nossa comunidade. Então a gente precisa, de fato, ter espaço na agenda pra gente ter atividades como essa. A gente está tentando, O Teatro Municipal ele vai abrir uma agenda. Vai, né? Você já garantiu, né? Eu tô falando, cara. Eu recebo! O Teatro Municipal vai abrir uma agenda para as alunas e lá se apresentar. Que e nós maravilha. Vamos estar na primeira fileira assistindo. E, cara, e tem muita coisa. A gente está falando aqui, né, nos 15 anos. A gente tem também uma atividade que começou agora, cara. A gente escreveu um projeto, conseguimos o patrocínio da White Martins, que é o projeto de robótica e design de produto. A gente está com jovens fazendo robótica, inclusive uma das minhas alunas
se matriculou ontem na universidade, falou pra mim, tia, eu tô fazendo ciência da computação. Caraca. Então, assim, a molecada é muito inteligente. É uma molecada, assim, cara, que eu falo, eu sou suspeita pra falar, mas, assim, eu tenho muito orgulho deles, muito orgulho seja, deles. uma molecada Porque que se investir, acontece. Ela, Com certeza. Deixa eu te E fazer... se acontece, a violência não acontece. é verdade, é verdade. Então, o pessoal que não tá lá na periferia, que não tá no morro, que não tá nesses bairros onde tem violências, eles têm que saber que se eles fazem acontecer, Sim. eles também se beneficiam. Com certeza. Ó, eu tenho alunos lá que passaram para a Universidade Federal, estão fazendo várias outras carreiras, né? Além da dança, né? Porque vai para além da dança. Eu falo para eles, cara, vocês podem ser aquilo que vocês sonharem. E assim, eles realmente são potentes e conseguem, né? A gente tem histórias lá, eu tenho uma aluna que está fazendo vestibular para medicina. Então, assim, é uma molecada muito potente. E além dessa garotada, tem as mulheres que são, assim, inspiradoras. A gente tem a Rede de Mulheres Vir Dançar, que é um grupo de mulheres, que a gente criou a Rede de Mulheres na pandemia, porque a gente percebeu o grande aumento no número de violência doméstica. Né? Foi, assim, uma coisa assustadora. Na época da pandemia, você imagina. A violência doméstica, ela não tem classe social, né? Acontece em todas as classes sociais. Mas dentro de uma favela, onde mora uma família de 8 pessoas, dentro de um cubículo, né? Uma mulher sofreu uma violência doméstica e ter que ser obrigada a ficar todos os dias com aquele agressor, né? Foi uma situação, assim, extremamente dolorosa, porque eu passei por isso, né? Então, a gente teve, assim, histórias estarrecedoras. Eu tive uma das mulheres, a gente conseguiu, porque eu moro, né, em Higienópolis, não é dentro da comunidade. Eu poderia ir na delegacia de polícia fazer uma queixa, prestar uma queixa. Essas mulheres não têm como. Então, como você acolhe uma mulher dentro de uma comunidade que sofre violência doméstica, né? A gente conseguiu tirar essa mulher de dentro de casa, nós conseguimos um apoio para pagar uma passagem, ela tinha família no Nordeste. E dali a gente iniciou essa rede, que é uma rede de colaboração, né, dessas mulheres, né? E hoje a gente criou uma rede potente. São mulheres que maravilhosas. A gente tem 3 professoras incríveis, né, que fazem as aulas. A Sandra, um beijo, Sandra. Sandra maravilhosa, que faz as aulas de culinária. Ela ensina culinária vegana, culinária inclusiva, porque assim, a gente tem famílias de crianças com intolerância à lactose, que não tem condições de vou comprar um leite sem lactose, que custa R$10 o litro do leite. Vou comprar um queijo sem lactose, né? Então, ela ensina essas mulheres a fazerem alimentos gostosos, maravilhosos, para quem tem intolerância a glúten, diabéticos, né? Então, a gente criou e essas mulheres estão aprendendo a cozinhar e aprendendo a empreender. Elas são empreendedoras, elas começam a empreender. São mulheres que começaram a trabalhar, né, com alimentos, né, fazendo bolo, fazendo brownie, fazendo culinária, né, para venda, e a costura. Que hoje nós temos mulheres aprendendo a costurar, que inclusive é a Sala Rede Mulheres Zélia Duncan, que é a nossa madrinha. Maravilhosa. E fica onde? Fica lá no projeto, lá no Complexo Alemão, em Auma, né? A gente criou uma sala para essas mulheres. E a Zélia é a madrinha do projeto. Ela conseguiu, junto com o Elimar Santos, que é maravilhoso. Elimar suburbano, mora aqui. Não sei aonde, mas ele mora aqui. Em Ramos. Elimar maravilhoso. Ó, Elimar é... Cara, é um cara sensacional. Eu quero trazer a Elimar Santos aqui, ele mora aqui, não sei aonde. Ele quem doou as máquinas de costura para as nossas mulheres, né? E hoje essas mulheres, elas aprendem, tem empreendedoras fantásticas. A Cida é uma dessas alunas. Começou com uma aluna e hoje ela trabalha com isso. Ela fez todo o figurino do projeto. E o mais engraçado é um homem, né? E um homem incrível, né? Mulheres, é muito legal isso, né? É muito legal. Isso é diferenciado. É até estranho eu, enquanto homem na mesa, falar isso, né? Mas, assim, eu vivenciei um matriarcado forte por parte da minha família, sobretudo uma família de tradição nordestina muito forte, onde esse matriarcado se estabelece muitas vezes pela ausência masculina. Sim. Né?
E é muito importante a gente pensar que a gente está falando disso, mas a gente está falando disso numa sociedade que o Brasil ainda é um dos países com maior índice de feminicídio e de crimes homofóbicos, Sim, né, sim. no mundo. A gente está falando de uma realidade que é uma realidade que tem que ser combatida Dolorosa. constantemente. Sim. Porque é duro falar isso para mim, mas eu não tive uma educação, não fui educado a ser antimachista, antissexista. Não só Então a gente você, precisa, de nós. fato, Precisa muito. né, usar exemplos Exato. como esse, da potência dessa rede de mulheres que se junta pela solidariedade e pela necessidade de resistir, resistir e viver, né, e se contrapor à violência de todos os aspectos, seja Pra ver ela... qual é o impacto, né? Exato. Do que ele está fazendo. É um impacto significativo. Exatamente. pra O machismo, vida. a gente precisa trabalhar isso todos os dias. O machismo, o preconceito racial, o preconceito contra a comunidade LGBTQIA+, que a gente vê isso muito no projeto. Né? A gente tem adolescentes e jovens, né, que sofrem dentro de casa, sofrem na escola. Eu tive um aluno que a gente teve que mudar de escola. Então, assim, a gente precisa trabalhar isso todo dia, todo o tempo, toda hora, sabe? A gente precisa estar abrindo para que as pessoas entendam, né, que isso é crime. Sim. Que isso é crime. Né? Isso pode... acaba com a vida das pessoas, porque a gente tem pessoas com problemas de saúde mental, né? Por causa desse preconceito, Porque dessa a saúde intolerância. mental, ela não aparece, ela não é visível, Sim. né? Então as pessoas brincam muito com isso. E isso é um trabalho, mas é um trabalho de resistir. Todo dia a gente precisa estar falando sobre isso e estar quebrando esses paradigmas, esses preconceitos. Eu vou até fazer uma pergunta que me atravessou na minha formação machista também, desse machismo que eu tenho que lutar cotidianamente contra ele. Eu lembro que em uma certa época minhas irmãs estavam fazendo balé e precisava, para uma apresentação, de um menino para conseguir dançar, né, para compor um personagem da apresentação. E eu lembro da dificuldade de conseguir alguém para fazer aquilo. E eu lembro de eu me voluntariar para conseguir fazer. E é algo que eu ainda vivencio ou vejo hoje em dia, Muito. né, como professor, essa ideia de que a dança, de quem dança demais, de que o menino dança muito, ele, né, é gay, ou como se isso fosse depreciativo de alguma forma na nossa perspectiva. Você deve lidar com isso cotidianamente, Mas, né? cara, é um dos maiores desafios hoje, acredito não só do projeto Vi Dançar, mas de escolas de renome, escolas de balé, é realmente conseguir bailarinos. Porque eu falo por experiência própria do projeto. A gente teve alunos que o pai mandou tirar. E assim, o menino era um talento, era assim, um menino que e ele amava o que fazia, mas o pai falou, não quero meu filho porque, sabe, é a questão do preconceito mesmo, sabe, essa questão do preconceito. E é uma dificuldade muito grande trabalhar, a gente trabalha isso muito com as famílias, a gente conversa muito com as famílias. O Luiz Fernando é uma voz potente que a gente tem, né? Para falar sobre isso, né? Para quebrar esse preconceito. Porque realmente, é um preconceito que está... Sem fundamento, né, gente? Sem fundamento nenhum, né? E tá tanto tempo, isso tá engessado há tanto tempo, que, assim, é um trabalho de formiguinha. A gente realmente precisa trabalhar, e não só a questão do balé, do bailarino, né? De estar abrindo as portas para tantos talentos, porque como você tem muitas meninas fazendo balé, o menino que se inscreve, ele tem uma possibilidade, né, de acesso profissional muito maior, porque como tem poucos meninos, né, a demanda é muito grande. Então, uma escola, por exemplo, ele vai fazer uma prova para uma Maria Oleneva, para uma escola Bolshoi, que a gente tem uma parceria linda com a escola Bolshoi, que inclusive vai estar no projeto dia 20 de setembro, fazendo a pré-seletiva, né, para crianças... Caramba. Que oportunidade, passam, hein? é muito legal. Eles vêm até o Rio de Janeiro, fazem a pré-seletiva para projetos sociais dentro do projeto Vi Dançar. E a gente percebe uma grande dificuldade de ter um número enorme de meninas e um número muito pequeno de meninos. Então, isso tem que ser trabalhado, né, nas escolas, nas famílias, né, para que esse preconceito seja quebrado. E não só o preconceito do bailarino, o preconceito mesmo LGBTQIA+, esfera, que isso né? não pode existir. Aqui em casa sempre foi o seguinte, meus filhos não têm brinquedo de menino ou de menino, eles têm brinquedos. Exatamente. Eles brincam. E assim, se meu filho for gay ou não for gay, isso não vai ser uma questão para ele. Ele não vai falar, mãe, eu sou gay. Não vai existir essa conversa. O que vai existir esse é meu namorado ou essa é minha namorada.
Porque ele tem essa total liberdade. Porque eu sempre falei pra ele um dia, eu falei pra ele até me abraçou. Ou os chorando. meus namorados e E namoradas. ele né? falou assim pra mim, ele chorou muito, muito. Ou não. Eu falei pra ele, meu filho, onde você não cabe, eu também não cabe. É isso. Então eu tô contigo. Quem não te aceita, não me aceita. É isso. E assim, ele chorou tanto, ele me abraçou tanto, ele, obrigado, mãe, porque você precisa ouvir isso. Sim, sim. Às vezes não é só você falar, porque eu percebi que ele precisava ouvir isso. E aí eu falei pra ele, e eu sempre falo, aonde a piada não pode ser contada em público pra todo mundo rir, Então não é pra você ser não contado. pode te contar nem por trás de ninguém. É isso. A piada, ela só pode ser contada se todo mundo rir. Se você não pode contar em alguns lugares, só pode contar aqui, mas ali você não pode contar, então, meu amigo, não conta porque é vergonhoso pra você. É isso. Eu sempre falo isso pra todo mundo. Cara, mas assim, é muito bom ouvir esse teu depoimento e emocionante também, mas é fundamental saber que existem projetos e que tem que ter uma política pública, Sim. uma política de educação, Sim. um projeto político pedagógico que aceite, que estimule, né, a diversidade e qualquer combate e qualquer repulsa a uma forma de pensamento que, né, pense ou desdobre discriminalidade. Tem que ter, É Rafael, isso. mas o problema é o seguinte, que a gente já tem que começar nós fazendo a nossa parte. Não é. Nós temos que fazer. Sim. Mas a gente né? só pode fazer isso porque a gente tem uma formação que nos possibilita essa consciência Exatamente, crítica. Porque aqui E em projetos casa, como- eu aprendi muito na minha casa, sempre foi meu pai militar, né? PM, né? Então eu fui criada, eu não sei em que ponto eu mudei. Eu sempre fui criada no machismo, na homofobia, em tudo isso. Tá muito junto. enraizado, né? Muito A enraizada. gente. E eu não sei em que ponto É. eu mudei. Eu não sei, Que eu não bom. posso nem te falar que ponto que Que eu mudei, porque de repente eu me vi uma pessoa completamente diferente do que eu fui criada. Que bom. Nunca é tarde, né? A gente tá sempre Exatamente. aprendendo. A gente E aí eu falo pra todo mundo, na minha casa não cabe esse tipo de piada. Não cabe. Se não aceita esse tipo de pessoa, então você não cabe na minha casa. Na minha casa tem que haver respeito. E isso tem que se externar não só para casa, para o espaço privado, mas para o espaço público. Sim, claro. Grande parte das agressões que acontecem, principalmente agressões a homossexuais, são feitas em ambiente público. Sim. Né? Muitas práticas de racismo que são denunciadas e devem ser efetivamente combatidas são feitas em espaço público. Eu acho que é imprescindível que a gente tenha a concepção de quem... Mas essa eu pessoa que é intolerante, ela tem que ter a clara concepção de que não só isso é um ato criminoso, como existe uma repulsa da sociedade Sim, com relação a exato, isso. é E eu acho que é isso. por isso que projetos como Exatamente. o seu o seu não, essa coletividade de gente que você trouxe aqui, são fundamentais, porque projetos fundamentais é óbvio. tem que ter. Sim, a gente tem a história do Luiz Fernando, né, Rego, que quando a gente começou o projeto, né, em 2010, a gente não tinha a Ingrid Silva, como eu falei, né? Então era um grande desafio colocar um bailarino preto dentro do Teatro Municipal, né? Então, assim, Você tem foi... bailarino, você tem um negro no teatro municipal, né? Então, assim, eu acho que essa entrada, sabe? E ele fala muito isso pra mim, né? Ele passou por uma situação de preconceito muito grande que eu presenciei, né? Eu e o Wellington Cardoso, um grande beijo, meu amigo, também fundador do Projeto Vidançar. é boa de nome. Olha, ainda Não, falta pelo muito amor. nome aqui, rapaz, falta nome. Gente, eu amo todos vocês, tá? Se eu esqueci o nome de alguém, pelo amor de Deus, não fiquem tristes comigo. E eu e o Wellington, a gente presenciou. A gente não tem como sentir, porque a gente é branco. A gente não consegue Claro. sentir essa dor. Né? Mas Mas se solidarizar olha, é importantíssimo. sim, e eu fiquei tão revoltada, porque eu levantei. A minha vontade era de, cara, esganar a pessoa, Acho né? que Aí o Wellington falou, calma, porque assim, era um processo de seleção do nosso aluno, Luiz Fernando, né? Aí eu saí da sala, agarrei ele, falei, olhei nos olhos dele e falei assim, filho, olha pra mim. Você promete pra ti que você vai ser o melhor. Eu sei que você pode. Você promete, ele promete, não entendeu nada. E dali ele foi o melhor da classe. E depois ele fez a audição pra Escola Bolshoi, né? Onde ele passou pra Escola Bolshoi e foi assim, cara, nossa, a gente... Aí, quando ele passou pra Escola Bolshoi, eu sentei com ele. Eu falei, cara, agora a gente vai conversar. Você lembra aquele dia que eu falei isso então? Você passou por uma questão de racismo muito grave. A tia não quis passar pra você pra não te abalar,
mas aconteceu isso. Ele chorava e eu via a dor, só que eu não tinha como sentir. Mas foi muito forte, né? E eu falei pra ele, cara, tu vai pra Joinville, tu vai pro sul. Falei, então, você tem que ser forte e não deixa ninguém te diminuir. Porque você é incrível, você é talentoso. E se alguém fizer racismo com você, você vai me ligar, a gente vai pra delegacia, vai prestar queixa. Aí ele falou, não, tia, tudo bem. Só que ele chegou em Joinville, ele foi recebido como um artista. Que bom. Ele falou, tia, eu fui recebido como artista no Bolshoi, eu fui tão amado, eu fui tão respeitado. Então, assim, o lugar que a gente achou que ele fosse sofrer, né, racismo foi o lugar que mais o acolheu, né? E que bom, né, e que bom. Mas ele sofreu racismo lá fora, na Dinamarca. Então, assim, é uma questão que não é só do Brasil, não, gente. Claro que não. Entendeu? Então, É mundial. É mundial. Então, isso a gente precisa falar todos os dias. Porque, assim, e a gente como brancos... Não é mimimi. A gente como brancos, a gente precisa ser antirracista. A gente precisa... Eu acho que mais do que você ser contra o racismo, você tem que ser efetivo. Exatamente. Porque, assim, a gente precisa militar também, sabe? Porque é muito duro isso, né? Você ouvir, na época que a filha o filho, né, da Giovanna Eubank sofreu racismo, né? Os filhos dela. A voz dela foi muito mais ouvida que a voz da Thaís. Cara, isso a Thaís exagera, né? A Thaís exagera. Né? Que tem mas gente ela que fala que a Thaís, né? Ah, porque mas ela, ela tem voz de fala. Sim, ela tem voz de fala. Sim. Entendeu? Mas tem gente que olha pra ela e fala o quê? Não, ela exagera, ela fala demais, ela fala isso, ela fala aquilo. Mas não, exatamente, é o racismo. Fala, é o racismo. Então, assim, você vê essas questões. Então, a gente tem muito o que aprender. Eu falo, nós brancos, todos somos racistas. Todos somos racistas. A gente tem falas, e a gente precisa estar aprendendo todos os dias. Todos os dias. E você tem que estar olhando pro lado, você tem que estar atento mesmo para saber se as pessoas... Uma vez eu teve uma situação no mercado, não vou falar o nome, né? E eu vi que eram duas crianças negras, pretas, né? Que roubaram alguma coisa do mercado, botaram alguma coisa na mochila, que se fossem brancas, era só devolver. Né? Era só devolver. E aí eu vi que eu falei assim, eles vão levar eles pra lá, pra dentro. Eu com os meus 2 filhos, que eles são autistas, né? Eu falei, não vai fazer isso não, peraí, deixa eu ficar aqui. Eu vou ficar longe, porque eu não posso levar eles pra lá. Mas eu olhei de longe, eu peguei meu celular toda nervosa e falei, eu tô filmando, hein? É crime de racismo. Sabe o que aconteceu? Os seguranças, um que deu um tapão na cara do outro, saiu correndo. Meu Deus do céu, é complicado. Então é isso. E assim, eu vi dançar... Eu acredito muito nisso, sabe? Nessa egrégora que eu falo, é uma egrégora, né? Nós somos... Eu falo, eu sou porque nós somos... E você faz isso, que é filosofia. não acontecer. Eu tento. Mas a gente precisa... Fazendo. Então, mas a gente precisa fazer mais. Sim. Todos os dias a gente precisa fazer mais. Tem que fazer. Porque, assim, eu não quero nunca mais ouvir o que eu ouvi com Luiz Fernando Rego, não quero. E assim, a gente precisa estar militando todos os dias, né, e militando em conjunto mesmo. Eu falo, nós do projeto, nós somos uma egrégora, e um por outro, eu falo, somos os mosqueteiros aqui, um por todos e todos por um. E a gente vai nessa, tentando quebrar essas barreiras, né, que não são fáceis. O balé, principalmente o balé, né, que é uma atividade extremamente elitista, Sim. cara. Uma criança do Complexo Alemão, que passa por uma escola de dança famosa, tem que pagar um figurino. Um escritor, né? Que ele fala que escreveu o livro para a sobrinha dele, né? O Jefferson Pedro. Porque ela era uma bailarina e era a única bailarina negra. E aí ela fala dos cachinhos, né, dela, Sim. porque é difícil colocar. Como botar o coque, A Ingrid né? fez um trabalho maravilhoso. Gente, também. Ele falando aqui foi lindo. Muito né? legal, né? É muito legal. Então, a Ingrid foi quem começou a falar, né, da questão do cabelo das meninas, né? Porque o coque, quem tem, né, o cabelo crespo não consegue. E assim, a gente passa os vídeos dela para as meninas fazem, ficam lindas e assim, é todo um processo, né? Eu acredito que é todo um processo que a Ingrid, o Luiz Rego, tem vários bailarinos pretos lá fora que estão fazendo, né, essa militância tão importante, né? Que para a cultura, né, a questão corporal, a questão da cultura mesmo de estar
sabe, enxergando, dando voz, né, e trazendo esses talentos, que são talentos maravilhosos, né? Ellen, querida, esse papo foi fundamental, é imprescindível. Muito obrigado por você ter vindo aqui colaborar com a gente com isso. A gente tá chegando ao final da nossa conversa. Papo bom acaba, né? Infelizmente. Eu falo pra caralho. Mas antes de acabar, eu queria trazer uma questão que eu acho que é importante. E a gente sempre gosta de terminar com um certo otimismo, que é um otimismo de quem acredita na possibilidade de transformação. Sim. Eu queria, mesmo com toda essa trajetória linda de 15 anos, com tudo isso que você faz aqui, que eu fiquei brincando, mas que eu fiquei orgulhoso de ouvir tantas frentes que não são só locais, que se desdobram para outros estados, outros municípios. Eu queria te ouvir o que você espera, né, do projeto e o que você espera do alcance desse projeto para frente. Assim, se você pudesse piscar hoje e acordar daqui a 10 anos, o que você gostaria que o projeto tivesse conquistado, e em termos de autonomia, em termos de ampliação de atuação? Como é que você espera encontrar o mundo através do Vida Dançar daqui para frente? Eu espero que o projeto ele possa cada vez mais alcançar mais e mais pessoas, né, para que se unam a essa egrégora, que a gente consiga, né, transformar a vida, não só dos alunos, que eu acredito que as nossas vidas também são transformadas, as vidas de todos aqueles que participam de uma ação social, né, que tem a possibilidade, né, de ver o brilho nos olhos das crianças, é que lá na frente, essas crianças, né, que a gente começou, que elas estejam à frente do projeto, né, que elas toquem o projeto, né, que o projeto seja, assim, independente da gente que está hoje no projeto, que ele consiga lá na frente ter mais líderes, mais pessoas que se engajem e que consigam cada vez mais trazer mais pessoas. E em vários locais do Brasil a gente quer compartilhar, que eu acredito muito nisso. Eu acredito que a gente não dá, a gente recebe muito mais. E que o projeto possa cada vez mais compartilhar e trazer cada vez mais vida, né, que é Vida Dançar. Então, que nossas vidas sejam impactadas pelo projeto sempre. Cara, gente, pelo um amor brinde. De Deus, as palmas. Um brinde. Um brinde. Não só para Ellen, mas para todo mundo, obrigada, todas as todos ações nós, que, assim como o Vida Dançar, acreditam na transformação, Sim, na educação, sim, na sim. cultura. E, cara, você que está assistindo, você é um elemento fundamental desse processo. Você tem que chegar junto, você tem que seguir as redes, você tem que colaborar, você tem que pode mudar divulgar vidas. esse projeto, porque é um projeto que muda e que transforma a nossa realidade. E a gente está aqui para trocar sobre isso. Ellen, foi um prazer te conhecer. Eu que agradeço, e ouvir muito isso obrigada. tudo, cara. Olha, eu queria dar um presente pra vocês e eu queria pedir Ainda tem permissão. presente depois de toda essa fala ainda? Gente, Que isso, cara? É um Pô, presente pra vocês do obrigado, projeto olha aí, Vida cara, Dançar. você que tá em casa Obrigada, também, minha ó. querida. Olha só, a Vida Dançar tá aqui, ó. Obrigada. Vai estar nas nossas pautas a partir de agora sempre, né? Muito Pra gente não obrigada. esquecer, né, Mônica? Anota tudo aqui, ó. Opa! Obrigado, E eu querida. queria pedir a oportunidade, se vocês, claro, permitirem, agradecer aos patrocinadores, que é quem Claro, possibilitam, né? Sua câmera é aquela ali, Vamos ó. lá, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, a Petrobras, a White Martins, Secretaria Municipal de Cultura, Smart Fit, Tecnip FMC, né, que estão acreditam na transformação através de projetos sociais, estão nos apoiando e pedir para divulgar também outros projetos tão maravilhosos, Claro. né, que tem muitos projetos que fazem tem o mesmo propósito do projeto Vida Dançar, né? Então, se você que é pessoa física, pessoa jurídica, apoie em projetos sociais, porque a vida de todos nós é transformada e cada projeto, né, que precisa desse apoio, né, se você puder ajudar com R$10 ou ajudar com voluntariado, seja professor, se engaje no terceiro setor, se engaje em projetos sociais, que eu tenho certeza absoluta que você vai transformar a vida de outras pessoas, mas a sua vida também vai ser transformada. Muito obrigada. Maravilha. Eu agradeço, tá? Obrigada, Valeu, galera. gente. Salve a Muito cultura obrigada. suburbana, Papo Subúrbio é isso também. Parabéns de Obrigada, dançar meu e querido. a gente Eu que volta aí agradeço. nessas lutas. Valeu, Obrigada, obrigado, Ellen. valeu. Porra. Obrigada, obrigada. E aí, gostou? Não se esqueça de dar uma força, curta, compartilhe, se inscreva e ative as notificaçes. Papo de Subúrbio, onde a cultura e a comunidade se encontram. Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Espalha pra geral. Vem!